Bom, galera, então vamos a mais um exercício, hein? Vamos nesse momento, tá? Falar sobre esse exercício 3 e o 4. E esse é o final, tá? Que nós temos essa primeira parte de equilíbrio, beleza? Então aqui, ó, constante de equilíbrio em concentrações final. Em um mol de hidrogênio, tá? Um mol de hidrogênio e um mol de iodo são misturados a 500 graus. As substâncias reagem e, após certo tempo, chega-se a um equilíbrio em que se constata a presença de 0,22 mols de hidrogênio residual. Então é o seguinte, após o equilíbrio, ele nos diz que sobra isso de hidrogênio. Qual é a constante de equilíbrio nessas condições? Então, qual é a reação que nós temos? Tá aqui, a reação que nós temos é entre o hidrogênio gasoso mais o iodo gasoso, formando 2HI gasoso. Opa, nada de aquoso, gasoso. Muito bem. O que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que montar a nossa tabelinha. Como assim, professor, tabelinha? Nós vamos ver aqui pela primeira vez uma tabela. Essa tabela ela vai nos auxiliar a determinar qual é a quantidade que nós temos em equilíbrio de qualquer reagente e produto. Então, eu vou dividir uma coluna para cada participante. Aqui. Início, reage, forma e equilíbrio, ok? Quais são as informações que ele nos deu aqui? Um mol de hidrogênio e um mol de iodo são misturados. Então, essa é a quantidade inicial. Essa é a quantidade inicial. Ele não fala nada do produto no início. Por quê? Porque não houve formação. Se não há reação, não há formação de produto. Como a gente está no início, nós não temos nada de produto. Tá? Continuando aí para ver se ele dá mais alguma informação. As substâncias reagem, após certo tempo, chega-se a um equilíbrio em que se constata a presença de 0,22 mols de hidrogênio residual. O que é isso aqui? É o que sobrou de hidrogênio no equilíbrio, tá? No equilíbrio. Então, hidrogênio é o que sobra 0,22 mols. Ponto. Qual é a constante de equilíbrio? Bom, para conseguir chegar até o valor da constante, eu preciso ter os dados de todo mundo no equilíbrio. E eu só tenho os dados do hidrogênio. Então, através da informação dele, eu vou chegar até os demais. Como? Tá? Como? Uma coisa que a gente precisa saber é que os reagentes, eles são sempre consumidos. Então, eu pego o que eu tenho no início, subtraio do que reagiu e chego até o equilíbrio. Pego o que eu tenho no início, subtraio o que reagiu e eu chego no equilíbrio. E os produtos, eles são formados, então eu sempre somo a quantidade do início mais o que formou a quantidade de equilíbrio. Nem sempre vai ser zero. Na maioria dos casos sim, mas nem sempre. Quando não for zero, ele vai falar. Partindo-se de uma certa quantidade em mols por litro do produto, etc., ele vai ter que dar essa informação para você. Se ele não der essa informação para você, é porque não houve reação, é zero. Tá? Outra coisa importante é a proporção entre os itens da reação. E essa proporção é dada pelo coeficiente estequiométrico. Se não tem nada na frente, é 1. Se não tem nada na frente, é 1. Se tem o 2 na frente, é 2. Então significa dizer que a proporção aqui, ó, ela é de 1 mol de H2 para 1 mol de 2 para 2 mols de HI. Né? É isso que nós temos. E agora, professor? Coloca o quanto reagiu. Mas eu não sei. Nós vamos descobrir. Como? Isso aqui é a quantidade do início. Isso é o que sobrou. Logo eu consigo achar quanto reagiu. Quanto que reagiu? Exatamente a diferença. Tá? Então é o seguinte, ó, é o início menos quanto reage igual ao equilíbrio. Quanto que eu tenho no início? 1. Quanto que reage? Opa, eu não sei. Quanto que eu tenho no equilíbrio? 0,22. Passa o reagente para quanto reage para cá e passa o 22 para lá. Então vai ficar 1 menos 0,22 igual a quanto que reagiu. Então a quantidade que reagiu é 0,78 mols. Isso é o que reagiu do nosso H2. Então eu vou até lá e completo com essa informação.
0,78. E agora? Ele vai ser o meu guia para os demais, porque eu só preciso seguir a proporção. A proporção é de 1 para 1. Então a quantidade que reage desse também reage desse. Então quanto que vai ser? 0,78 mols. A quantidade que reage desse para esse forma o dobro. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 1. Então quanto que vai formar? Vai formar 2 vezes 0,78, ou seja, quanto que vai formar? 1,56 mols. Ah, professor, para mim é difícil fazer assim. Então joga aqui em cima, não tem problema, joga aqui em cima. 0,22 mols está para x, está para y. Pronto. Ache x e ache y. Achando x. X é igual a 0,22 vezes 1 dividido... Opa, fiz besteira. Esse 0,22 é do equilíbrio, fiz besteira. Você pode até fazer com ele. Tá? Aí você vai achar a quantidade aqui direto no equilíbrio. Pode ser? Pode. Mas para a tabela ficar completa, você ia precisar aqui, tá? Porque não ia dar certo para o H. Então volta. Vamos evitar confusão. Ó. Quanto que eu coloco aqui, professor? Quanto reagiu? E quanto que reagiu? 0,78. Agora sim. X é igual a 0,78 vezes 1 dividido por 1. Então, quanto que reagiu do I2? Reagiu 0,78 mols do I2. A gente já sabia isso. Por que a gente já sabia isso? Porque a proporção é de 1 para 1. Ó. Tá aqui, 0,78. Tá? Mesma coisa, só que agora aplicado para o HI. Multiplicou cruzado. Como é que vai ficar isso aqui? Y é igual a 2 vezes 0,78 dividido por 1. Y é igual a 2 vezes 0,78. É 1,56 mols de HI. Mas a gente também já sabia disso. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 2. Pronto. O que eu preciso fazer? Chegar até as quantidades do equilíbrio. Afinal de contas, a constante ela é determinada com a quantidade do equilíbrio. Eu tinha 1 mol, eu consumi 0,78. Quanto que sobra? 0,22 mols. Eu não tinha nada, formei 1,56. Quanto que a gente tem? 1,56 mols. E aqui vem o problema desse exercício. Por que aqui vem o problema desse exercício? Porque para calcular a constante de equilíbrio, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter concentração. E essa concentração ela é em mols por litro. Se você parar para observar, a gente não tem, a gente só tem mol. Então eu não tenho concentração. Eu preciso dividir pelo volume. Problema, ele não deu volume. E agora, José? Se ele não deu volume, eu considero um volume X. No caso aqui eu vou chamar de V, tá? Ele não falou volume, divido por V litros, divido por V litros e divido por V litros. Ué, mas vai para a equação com esse V? Vai. Porque dependendo, né, do caso, vai ficar em função de V. E aí é só substituir o volume e achar a constante. Nesse caso em especial, não vai precisar, porque a gente vai conseguir cortar esses volumes, tá? Nós vamos conseguir cortar esses volumes. Como? Presta atenção. Kc é a concentração do produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido pela concentração do reagente. Logo, Kc é igual. Quanto que eu tenho de HI no equilíbrio? Eu tenho 0,56 dividido por V ao quadrado. Dividido por... O que eu tenho aqui nos produtos? Eu tenho 0,22 dividido por V vezes 0,22 dividido por V. Logo, a constante de equilíbrio, eu vou tirar já desse parênteses, tá? 1,56 ao quadrado dividido por V ao quadrado dividido 0,22 vezes 0,22. 0,22 ao quadrado. V vezes V. V ao quadrado. Mantenha a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. 1,56 ao quadrado dividido por V ao quadrado é igual, vezes V ao quadrado dividido por 0,22 ao quadrado. Tá aqui. V ao quadrado com V ao quadrado, acabou. Kc, né? Kc. O que vai ficar Kc? Vai ficar 1,56 vezes 1,56, né? Porque é 1,56
elevado ao quadrado dividido por 0,22 elevado ao quadrado. Vamos nessa. Vamos fazer a conta. 1,56 ao quadrado é igual a 2,43 dividido por 0,22 ao quadrado é 0,048. Então, ó, isso vai dar aproximadamente quanto? 2,43 dividido por 0,048. Isso vai dar aproximadamente 50, tá? Então, quanto que vale o nosso KC? 50. Ficou em função do volume? Não. Não ficou em função do volume. Por quê? Porque eu consegui cortar esses volumes. Se eu não tivesse esses quadrados bonitinhos, eu não conseguiria cortar e aí ficaria em função dele, tá? Mas o exercício é malandro. Ele já faz isso quando vai dar para cortar, tá? Fique tranquilo. É raríssimo acontecer de ficar em função. Eu até hoje não vi, mas pode ser que aconteça. E aí nós vamos para o último exercício aqui. 4. KC envolvendo grau de equilíbrio. Isso aqui é sensacional, tá? Isso é sensacional. Por quê? Vai ter que montar a constante, vai ter que montar a tabela, só que aí a gente tem o grau de equilíbrio para saber quanto reagiu. Nesse exemplo, ele me fala quanto sobra no equilíbrio. Nesse outro, ele me fala a porcentagem que vai reagir, tá? Então já é um pouquinho diferente. Vamos lá. Aqueceram-se 2 mols de PCl5 em um recipiente fechado, com capacidade de 2 litros. Opa, ele já deu volume em litros. Atingindo o equilíbrio, o PCl5 estava 40% dissociado. O que é isso? É o grau de equilíbrio, né? A porcentagem do reagente que foi consumido. Em PCl3 e Cl2. Calcule a constante de equilíbrio. Bom, então a reação é PCl5 gasoso em equilíbrio forma PCl3 gasoso mais Cl2 gasoso, ok? Os coeficientes são todos 1, então isso aqui já fica mais simples para nós. Montando a tabela, início, reage, forma, e aqui por último um equilíbrio. Cada item tem a sua coluna com seus dados, aqui. E aí vamos substituir pelas informações que nós temos. O que nós temos? Nós temos 2 mols do produto no início, tá? Quanto que reage, quanto que forma? Não sei. Quanto tem no equilíbrio? Não sei. Só que ele fala que isso está 40% dissociado, então eu vou fazer a porcentagem. 2 mols é o todo, só que apenas 40% vai sofrer quebra, ou seja, apenas 40% vai reagir. 40% de 2, isso aqui é 80 dividido por 100, isso é igual a 0,8 mols de PCl5. O que é isso, galera? Isso é a quantidade que reagiu, tá? Quantidade que reagiu. Então vamos colocar aqui 0,8 mols. Qual que é a proporção? Se não tem nada é 1, se não tem nada é 1, se não tem nada é 1. Isso aqui é um sonho. Por quê? Porque eu não vou precisar nem montar aquela regra de 3. Porque se a proporção é a mesma, eu vou colocar esse 0,8 para todo mundo. Então 0,8 e 0,8. Ah, professor, você não falou quanto que tinha no início de produto. Ué, se o exercício não fala nada, quanto que tem no início de produto? 0. Como isso é reagente, é subtração. Isso é produto, é soma. Isso é produto, é soma. O que nós teremos no equilíbrio aqui? 1,2 mols. 0,8 mols, porque a produto é formada. 0,8 mols. Só tem um problema. Isso não está em concentração. Ah, não? Não. Para estar em concentração, precisa estar em mol por litro. Para estar em mol por litro, eu preciso dividir pelo volume. Qual que é o volume? Então, divide por 2. Divide por 2. O que vai acontecer? Concentração do PCl5 é igual a 0,6 mols por litro. Concentração do PCl3 é igual a 0,4 mols por litro. Concentração do Cl2 é igual a 0,4 mols por litro. E agora, jogue na constante. Kc é a concentração de produto vezes a do outro produto dividido pela concentração
do reagente. Então, o Kc é igual a 0,4 vezes 0,4 dividido por 0,6. Logo, Kc, né, é igual a 0,16 dividido por 0,6. Sendo assim, né, o Kc que nós teremos, 0,16 dividido por 0,6, isso vai dar aproximadamente 0,27. Tá? Esse é o valor do Kc, ou se você prefere, 2,7 vezes 10 a menos 1. Não sei como é que vai estar no seu exercício aí. Se vai estar em notação científica ou não. Beleza? Ok? Então percebam que esses dois exemplos são mais complexos do que os outros dois que nós já havíamos visto, né? Os outros dois eram mais simples, esse aqui é um pouquinho mais complexo. Geralmente, o que cai são esses dois, esse exemplo 3 e esse exemplo 4. Tá bom? Galera, por hoje é só. Eu volto aí na próxima aula falando sobre Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão. Um forte abraço para vocês, até a próxima. Falou!